Sinal que a aula vai, sinal que a aula vai ser boa, hein? Ah, galera, eu sempre esqueço de falar isso no começo da aula, mas se vocês sentirem vontade aí, né? Façam um story, marque a gente lá, tá? No Instagram, isso é importante pra gente. E se quiserem, use as nossas hashtags aí, né? Eu me recuso a dar errado, Comunidade Paulo Macedo, tem aquela que vocês criaram também, né? Team Paulo Macedo, então fique à vontade. Bom, vamos lá, né? Espero que agora não caia, conectei uma outra internet aqui. Vamos em frente. Bem, essa carta do Gary Halbert, eu vou fazendo comentários ao decorrer da aula, né? A gente vai analisando aqui ponto a ponto. E ela é uma carta surpreendente, né? O Brandon já me pediu 2 vezes para eu dar mais exemplos do que eu chamo de desvio incidental. Isso está no meu livro, né? Na verdade, essa técnica eu que dei esse nome para ela, né? Com base na pegada indireta, né? Que é quando você escreve indiretamente sobre algo. E o Brandon, né? E o resto do pessoal, essa carta de Vênus aqui ela é um grande exemplo de indirection, né? Você acha que a carta está te levando para uma direção e, na verdade, no final você acaba se surpreendendo. Mas uma coisa interessante que é o seguinte, quando você não está dentro do público que o Gary Halbert selecionou para ler essa carta, você tem essa impressão, tá? Mas no caso do pessoal, eu acredito que por conta da segmentação, eu vou falar isso daqui a pouco, o pessoal já imaginava o que ele iria falar no final, tá? Mas vamos lá. A gente começa por esse título, né? Eu estava comentando sobre isso, a mesma pegada que eu usei no e-mail, né? E eu vou colocando os comentários aqui do lado. Aviso, não leia isto. Existe uma explicação, né, psicológica de que nós temos uma dificuldade de ouvir não. Né? Falando de persuasão, quando a gente utiliza não abra isso, ou não leia isto, ou não acesse isso, dá a impressão que a gente, na verdade, está falando para a pessoa assim, cara, abra isso, né? Leia isso e por aí vai. Primeiro, por conta dessa dificuldade, e segundo, né, por causa da curiosidade. Nós somos curiosos por natureza. Né? Então, quando eu digo para a pessoa não fazer algo, a gente procura justificativa. Por que eu não posso fazer? Né? Então, por que eu não vou abrir? O que será que tem dentro dessa caixa? Né? Não sei se vocês lembram de uma pegadinha antiga que o pessoal ficava dentro de um trailer com um buraco, né? E aí tinha uma placa que dizia assim, não olhe, né? E aí as pessoas iam lá, olha, metiam a cara e tomavam uma tortada na cara, a pessoa que estava lá dentro. Então, assim, o ser humano ele é curioso por natureza. Então, quando eu começo uma carta de Vênus dando um aviso e falando para a pessoa não ler, é como se eu estivesse dizendo para ela, olha, aqui você precisa ler, porque a sua curiosidade agora vai ser matada. Então, eu vou fazer uma anotação aqui, é o seguinte, olha, usar o não nesses contextos pega a pessoa pela curiosidade. E, cara, essa segunda frase, a frase de baixo, né, menos que você seja rico, né, ela tem uma quebra de padrão. Na verdade, é a headline toda, né? Aviso, não leia isto, a menos que você seja rico. Né? E ela faz uma espécie de segmentação. Ou seja, cara, não leia isto, mas se você for rico, leia isso. Né? Então, assim, se a gente isola o aviso, não leia isto, a gente pega nessa questão da curiosidade, por aí vai. Mas, cara, juntando essas duas coisas aqui, o Gary Halbert ele teve uma sacada muito boa de segmentar a carta, né? Ou seja, ele estava falando para a gente que era rica, né? Segmenta o público. Nesse caso, tem alto poder aquisitivo. Bom, aí a gente vem, depois dessa headline matadora, a gente tem uma introdução que é marca registrada do Gary Halbert. Se você gostaria de saber como alguém pode começar com uma ideia simples e então gerar mais de 51 milhões em vendas em apenas um ano,
esta será a mensagem mais importante que você lerá. Inclusive, vocês devem reparar que eu, né, entre aspas, roubei isso do Gary Halbert. Né? Eu gosto de falar, essa é a mensagem mais importante que você vai ver, essa é a palestra mais importante que você vai assistir. Na verdade, o Gary Halbert e o John Carlton usavam muito isso. Né? O John Carlton usa ainda, que está vivo. Mas é interessante isso aqui, por quê? Vamos por partes. Né? Olha, se você gostaria de saber como alguém pode começar com uma ideia simples e então gerar mais 51 milhões em vendas. A gente tem aqui uma promessa financeira. Temos especificidade. Olha, gerar mais 51 milhões em vendas em apenas um ano é bastante específico, né? Com uma ideia simples. Então, cara, a especificidade ela tá na cara aqui, né? A gente tem urgência. Vamos lá, temos promessa financeira, temos especificidade e temos urgência. Quando eu digo para a pessoa assim, esta será a mensagem mais importante que você lerá, eu estou dizendo para a pessoa, você precisa ler isso agora. Né? Se é a mais importante, você precisa pegar isso aqui. Então, assim, o Gary Halbert, ele usava essas introduções em várias cartas dele. Inclusive, quando ele fez a própria análise dessa carta, ele cita isso, né? Que era padrão dele, mas ele dizia, eu uso porque funciona bem. Né? Então, vamos lá. Detalhe, tá? Como essa carta foi escrita para uma revista, foi publicada numa revista, os blocos são grandes, os parágrafos são grandes para aproveitar o espaço do anúncio, tá? Mas conforme a gente vai lendo, eu vou quebrando alguns parágrafos, como, por exemplo, esse segundo bloco aí é bem grandinho, né? Eu vou quebrando para facilitar. Então, vamos lá. Aqui está o porquê. Isso aqui, inclusive, eu conversei com o Brandon esses dias, né, sobre isso aqui, né? Que a gente também usa isso aqui, o gatilho do porquê, justificativa logo de cara. Se vocês lembrarem da carta de vendas do Nerd Desesperado de Ohio, quem já viu essa análise, tem isso aqui, se eu não me engano, da Lazy Trim, que está lá no meu canal no YouTube também. Né? Aqui está o porquê, ou seja, eu estou te dando a justificativa do porquê essa mensagem é importante. Então, temos aqui, né, gatilho do porquê. O princípio da justificativa. Lembrando que o nosso cérebro gosta de saber o porquê das coisas, né? Então, é muito interessante. Aí aqui começa, cara, a brincadeira e começa a parte que eu mais gosto nessa carta, tá? Que é a história. Vou marcar aqui, ó. História. Narrativo. Podemos usar até o nosso termo, né? Story copy. Olha, há um cara na Califórnia chamado Carl Palmer que recentemente era muito rico e muito entediado. Ele ficou rico pela primeira vez abrindo uma empresa em 1970 que vendeu para a Coca-Cola apenas 3 anos depois, em 1973. Como parte do negócio, ele teve que assinar um acordo de não concorrência com duração de 5 anos. Aqui nós temos história narrativa, né? A gente continua com a especificidade quando o Gary Halbert fala, né? Ó, 1970, 1973, 3 anos depois, né? Ele está sendo específico, ele está contando uma história sendo específico. E tem uma coisa interessante, né? A gente tem aqui na headline e nessa lead também a atenção. Se a gente for analisar o modelo AIDA, né? A gente tem a atenção. E no restante da história, além da história ser interessante e ter pontos específicos, ela também é interessante. Quando eu digo que um cara ficou rico e vendeu uma ideia para a Coca-Cola, né, em apenas 3 anos, etc. Cara, isso é interessante, isso é interessante para mim, pra caramba, né? Uma história interessante. Então, vou botar aqui interesse para a gente lembrar do modelo AIDA. Após o término desses 5 anos, ele voltou aos negócios e montou outra empresa que logo foi adquirida pela gigante AMF Corporation. Depois disso, Carl desenvolveu o sistema de filtragem doméstica de água por osmose reversa da Shaklee, né? Acho que é assim que fala. E no primeiro ano, eles faturaram 51 milhões em vendas com aquele produto. Ou seja, ele está amarrando aqui lá com o que ele falou na lead ali, né? Nas primeiras linhas. E assim por diante. Você entendeu a ideia? Vou botar aqui, vou quebrar aqui.
Você entendeu a ideia? O que esse cara faz é, ele surge com invenções extremamente valiosas, abre uma empresa para vender essas invenções e logo ele enlouquece com todos os aborrecimentos de dirigir um negócio. Então ele vende com um lucro enorme para alguma corporação gigante que tem os recursos e a influência para explorar o que ele inventou. Mas agora ele se superou. Agora, a pedido da Seychelles Technologies, ele inventou algo que é necessário para todos os seres humanos no mundo e, cara, aqui a gente tem um ponto muito interessante. Primeiro, ele conta essa história que é simplesmente fantástica, né? Um cara que tem ideias mirabolantes, vamos colocar assim, lucrativas, e vende essas ideias para empresas que podem bancar essas ideias, né? E aí o Gary Robert está contando a história desse cara, né? Usando a especificidade, como eu falei. E aí ele amarra com a questão dos 51 milhões, e aqui no finalzinho ele diz, olha, mas agora ele se superou e ele tem uma ideia ainda mais genial. Cara, o que o Robert está fazendo aqui? Ele está deixando a narrativa ainda mais envolvente. Então, se já é para nós interessante um cara que cria ideia e vende essas ideias para grandes empresas e ganha muito dinheiro, é legal. O cara não quer lidar com as burocracias. Mas quando ele fala que o cara teve uma ideia ainda mais genial, né, que é essa ideia dos 51 milhões, e joga a gente para baixo, né, no sentido assim de ler a próxima linha, cara, ele está mantendo a nossa curiosidade ativa, né, mantendo a nossa atenção e o nosso interesse. Uma coisa que eu já destaco para vocês também, o Robert ele tinha esse estilo de fazer uma espécie de levantada de bola. Ele termina um parágrafo e já cria o próximo parágrafo com uma amarração. Por exemplo, olha, para todos os seres humanos do mundo e aí você precisa continuar esse e, né, o que vem depois dele, no subtítulo. Ou seja, é uma espécie de técnica para jogar o cara para baixo, né, no sentido de ler a próxima linha. Ó. Esta invenção é quase certa para gerar bilhões em vendas. Ou seja, a amarração do parágrafo, do subtítulo, está no parágrafo anterior. Isso aqui é uma técnica de escrita muito boa que faz com que o texto ele fica bem costurado nesse aspecto, né? Porque lembrando que a função, de uma maneira genérica, de uma linha de copy é fazer a pessoa ler a próxima linha, e a próxima linha, até chegar ao final, né? Então, quando ele faz esses subtítulos que são amarrados com o final do parágrafo, cara, eu acho isso muito genial e muito bem feito, né? E facilita a leitura. Uma outra coisa que vocês devem observar aqui para frente é que ele destaca algumas coisas com negrito, tipo esse dev aqui. Ele coloca caixa alta e itálico também para destacar algumas coisas, né? Isso para a era da internet, que é o contexto que nós vivemos, que nós trabalhamos, é muito bom, tá? E é muito importante. Fazer com que a leitura fique mais fácil. Sábado passado, eu estava ministrando um treinamento em company para uma grande empresa de finanças, e aí os redatores lá têm muita dificuldade de escrever copies um pouco mais longos, né? No caso deles, eles fazem só copies bem curtinhos. E eu falei para eles, olha, vocês precisam falar mais do produto de vocês. E aí eles vieram com essa crença, mas o pessoal hoje não lê. Aí eu falei, olha só, vocês estão certos, realmente o nível de leitura caiu muito. Mas como eu sempre digo, tudo se deve a você escrever um copy bom, não um copy longo ou curto, mas um copy bom, que seja envolvente. E uma das maneiras de fazer com que as pessoas leiam mais facilmente é usar essas técnicas, né? Itálico, negrito, fazer esses subtítulos, intertítulos, na verdade, né? No meio do texto, para facilitar a leitura, mudar a cor, né? Então, tudo isso facilita. É o que o pessoal chama hoje de UX Writing, né? Que facilita a experiência do usuário. Vamos lá. Veja como ele criou sua última invenção. Ele tem uma fazenda de cavalos em algum lugar perto de Pomona, Califórnia, e um dia ele estava cavalgando em um desses cavalos e ele estava entediado de chorar. Cara, repare como ele pinta uma cena. Pinta uma cena na sua cabeça. Baita storyteller, cara.
Ou seja, ele não estava falando, um cara um dia teve a ideia. Não, olha só, ele tem uma fazenda de cavalos em algum lugar perto de Pomona, Califórnia, e um dia ele estava cavalgando em um de seus cavalos e ele estava entediado de chorar, né? Ele usa uma hipérbole aqui, né? Veja, esse cara tem uma mente que não desiste. Então, ele começa a se perguntar, qual seria o melhor produto do mundo para desenvolver? Existe algo que todo ser humano na Terra deve ter? Sim, existe. É chamado de água. É insípida, inodora, incolor e sem calorias, mas é vital para toda a vida na Terra. Não importa se você é um cachorro, um gato, um ser humano, um elefante ou um mero micróbio, a água é essencial. E não há substituto para ela. Existem mais de 5 bilhões de pessoas neste planeta e cada uma dessas pessoas precisa de cerca de... enfim, tá um número ali que eu não sei direito como é, mas é assim, 2 litros de água todos os dias para se manter saudável e permanecer viva. Cara, eu achei essa parte muito criativa, quando ele fala, né? A água insípida, inodora. E aí ele... Mas, repare que a especificidade, ela vai do começo ao fim dessa carta. Mais de 5 bilhões de pessoas, 2 litros de água todos os dias. O cara está sendo específico com as informações, tá? E não importa se você é um gato, um cachorro, etc., né? Ou seja, ele vai já colocando aqui provas. Na verdade, vamos colocar assim, fatos. Insere fatos. Insere fatos e continua sendo específico. Aí tem uma frasezinha aqui, né? Sem água, sem vida. Mas e daí? Há mais água na Terra do que na Terra, certo? Né? Do que terra, né? No caso aqui, essa frase, gente, isso aqui é muito legal, que isso aqui é um estilo, né? Isso aqui dá mais vida. Esteticamente falando, no texto é legal. O cara vem com um parágrafo longo, depois com uma frasezinha curta, ou com mais 2 linhas. Isso, esteticamente, é legal pra caramba, tá? Mas e daí? Há mais água na Terra do que terra, certo? Acho que é assim que escreve a tradução, que ficou legal. Sim, é verdade. No entanto, 97%, olha, específico, de toda essa água é água do mar. E a água do mar, é claro, é cheia de sal. Qualquer pessoa que beba apenas água no mar logo morrerá de sede e desidratação, pois o corpo dessa pessoa tenta desesperadamente tirar todo o excesso de sal. Claro, nós, humanos, podemos usar a água do mar, se removermos o sal. Mas isso é muito caro. A água do mar também não é uma boa escolha para a agricultura ou a indústria. Ele mata a maioria das colheitas e, literalmente, muito rapidamente, enferruja a maioria das máquinas. Na verdade, apenas uns meros 3% da água do mundo é doce, não salgada. Mas quase toda essa água doce está presa em geleiras e calotas polares ou está no subsolo, que significa, olha, explicação, né? E estabelecimento de um problema. Aqui ele começa a trabalhar o problema da carta. Que significa apenas cerca de 1% de toda a água neste planeta é facilmente acessível à humanidade. Problema estabelecido. E aí ele continua, né? E grande parte dessa água está tão poluída que está matando milhares e milhares de pessoas todos os dias. Lembram lá da estrutura do PAIS? Problema, agitação, solução. Uma vez que ele estabeleceu o problema nessa carta, ele começa a agitar o problema. E o problema vai ficando maior e maior e maior. E vocês vão ver como ele faz isso genialmente aqui. Olha. E grande parte dessa água está tão poluída que está matando milhares e milhares de pessoas todos os dias. Mas está deixando milhões de nós terrivelmente doentes. Você possui uma casa? Em caso afirmativo, desça até o porão. Olha a cena sendo pintada de novo. Vou até já anotar aqui, ó. Mais uma cena vívida na sua mente. Desça até o porão com uma serra e corte cerca de 3 centímetros de um dos canos de água. Então pegue uma lanterna forte e dê uma olhada cuidadosa no interior daquele cano d'água. Adivinha? Provavelmente o que você está olhando não será bonito. Olha o não, né? O destaque ali, o negrito e caixa alta. Ferrugem, sedimentos, chumbo, sujeira, pequenos pedaços de matéria animal como fezes de roedores, cloro, mercúrio e todos os tipos de outras porcarias que são realmente más notícias quando você as coloca em seu corpo. Pense no que isso significa. Mesmo que a cidade onde você mora faça um trabalho perfeito,
não faz, nem chega perto de purificar seu abastecimento de água, sua água, depois de viajar por vários quilômetros de canos, ainda pode conter muitas coisas horríveis quando sai da sua torneira. Mas, muito provavelmente, sua cidade simplesmente não consegue fazer um trabalho perfeito de limpar seu estabelecimento de água. O problema é muito grande. Olha, o problema, né, vai ficando maior. O problema vai ficando maior. Então, o que eles fazem é jogar cloro na água, o que de certa forma é bom, porque o cloro mata muitos desses insetos nocivos causadores de doenças na água. Mas ei, você sabe por que ele é capaz de matar todos aqueles insetos? É muito simples. É porque o cloro é veneno. Mais um exemplo de indirection. Ele agora vai dar uma desviada no assunto e depois vai voltar. Ó, é por isso que a maioria dos cidadãos americanos tem menos cáries nos dentes hoje em dia. É porque o cloro da água que bebemos mata os micróbios orgânicos que corroem o esmalte dos dentes. Cara, desviou do assunto isso aqui. Ele continua falando do cloro, mas ele não está falando mais da questão lá da ideia do Palmer, ou seja, ele está fazendo o leitor fazer uma curva, né? E daqui a pouco ele vai voltar para o assunto principal. Então aqui, exemplo de indirection, exemplo de a técnica chamada indirection, né? Ou desvio incidental. No entanto, usar um veneno como o cloro para matar os micróbios bandidos é como se submeter à quimioterapia quando você tem câncer. Em outras palavras, ó, isso aqui, muito importante dentro de um trabalho de copy, tá? E qualquer trabalho de comunicação e escrita. Analogias. Ou seja, cara, ele para explicar o lance do cloro, ele usa a analogia da quimioterapia. Olha, em outras palavras, não apenas as células cancerosas são eletrocutadas. Muitas de suas células não cancerosas também são eletrocutadas. E frequentemente seu cabelo cai, você fica extremamente cansado e seu entusiasmo pela vida diminui consideravelmente. Por falar em câncer, há 5 artigos diferentes em publicações certificadas da EPA, Massachusetts General Hospital, né, da Universidade do Alabama, que dizem que tem uma reticência. Beber água clorada aumenta as suas chances de morrer de câncer em 44%. Então, aqui, na verdade, esse parágrafo todo aqui, eu vou anotar aqui, é um exemplo de indirection. Né? Um exemplo inteiro de, vou botar desvio, né? De desvio. E aqui ele continua tratando do problema, né? Mais problema. Ele está empilhando problema, né? Problemas e dores. Além disso, tem todos os tipos de efeitos ruins, terrivelmente ruins na sua saúde. Mas espere, não fique zangado com a sua companhia municipal de água. Eles provavelmente estão fazendo o melhor trabalho que podem, considerando os enormes problemas que estão tentando resolver. Sim, é verdade, o cloro é ruim para você. Mas os bandidos, que de outra forma ainda estariam vivos, e esse bandidos aqui também pode ser traduzido como caras maus, né? Que de outra forma ainda estariam vivos em nosso abastecimento de água, se não fosse clorada, é realmente a matéria de que os pesadelos são feitos. Quando você começa a falar sobre E. coli, cistos amebianos, Cryptosporidium, giardia e assim por diante, você está falando de vilões biológicos que causam... Cara, sabe o que isso aqui representa para nós, quando ele usa esses termos científicos? Aquilo que nós aprendemos nas últimas 3 aulas. Pesquisa aprofundada sobre o tema. Aliás, um cara que começa falando da história do Carl Palmer, que fez um produto milionário, entra falando na questão da água, né, do porquê que a maioria da água do planeta não é potável, depois entra na questão do cloro, fala de todos os possíveis problemas que a água encanada da sua casa tem, cita termos científicos. Esse cara fez uma pesquisa, cara, que a maioria de nós provavelmente nunca fez, né? Então, ele empilhou assunto sobre assunto para escrever uma carta de vendas, né, que se tornou, na minha opinião, genial. Então, ele fez uma pesquisa aprofundada sobre o tema, né? Ou seja, o cara não era cientista, não era médico, não era especialista em água, né? Era um copywriter. Mas
o cara usou a habilidade Sherlock Holmes para chegar a essas informações. Né? E aí que causam problemas de saúde que você nem deseja saber. Mais problema. Novamente, o cloro é como a quimioterapia, ao menor de 2 males. A analogia, de novo, sendo estabelecida. Né? A mesma analogia para fixar a ideia na mente do leitor. Na verdade, de qualquer maneira que você olhe, ainda é uma situação terrível. Então, qual é a resposta? Bem, milhões de americanos agora têm dispositivos de filtragem de água em suas casas. E isso resolve parte do problema. No entanto, quando Carl Palmer estava fazendo sua pesquisa, ele descobriu 50%, que 50% a 60% de toda a água que bebemos em nossa vida, aqui, olha, bem, milhões de americanos agora têm dispositivo de filtragem de água em suas casas. Isso resolve parte do problema. Ele já está apontando a solução. No entanto, quando Carl Palmer estava fazendo sua pesquisa, ele descobriu que 50% a 60% de toda a água que bebemos em nossa vida é água que bebemos longe de casa. Tá? Isso aqui, uma levantada de bola para a oferta que virá a seguir. Agora que a gente passou pelo problema, né, e a agitação do problema, repare como ele começa a desenhar a solução. Não é de admirar que a indústria de água engarrafada seja um grande negócio. Quão grande é isso? Agora, o que eu vou ler daqui para frente, mais uma vez mostra que o cara fez uma pesquisa aprofundada. Agora ele vai falar sobre o negócio de água engarrafada nos Estados Unidos. Quão grande é isso? Estou feliz que você perguntou. Isso aqui é importante, eu preciso destacar isso aqui não pode passar. Colocar palavras na boca do leitor. Olha, quão grande é isso? Estou feliz que você perguntou. Ninguém perguntou nada. A pergunta quem estabeleceu foi o escritor. Né? Então, colocar palavras na boca do leitor. Fazer o leitor concordar, pois isso o mantém conectado à mensagem. Só nos Estados Unidos, o volume anual de vendas de água engarrafada é mais de 4,2 bilhões de dólares. Cara, esse tipo de coisa que ele está falando aqui, isso conversa com o público-alvo. Eu não falei do público-alvo ainda, porque eu vou deixar para o final, tá? Isso conversa com o público-alvo. Quando ele fala, né, olha, 51 milhões lá no começo da carta, 4,2 bilhões de dólares e etc, né? Ó, porém, há alguns problemas com a água engarrafada. Mais uma vez, ele começa a estabelecer novos problemas. Primeiro, existem cerca de 350 marcas diferentes e nem todas vendem água de boa qualidade. Parte dela é tão ruim quanto a torneira comum. Algumas delas são piores. Na verdade, parte dela é a água da torneira comum. Que barulho! Enche uma garrafa de plástico com água da torneira, então venda com uma margem de lucro de 2.000%. Em segundo lugar, seja boa ou ruim, toda água engarrafada é cara. Por exemplo, em Miami Beach, em uma loja de conveniência local, uma garrafa de 11 onças, né? Lá eles medem não por litro, mas onças nos Estados Unidos, né? De Perrier é vendida por $1,40. Isso lá naquela época, né? Se você se preocupar em fazer as contas, descobrirá que isso equivale a R$16,29 por galão. Na verdade, como Miami Beach é uma área de resort e a Perrier é uma das marcas mais caras de água engarrafada, o preço do galão é mais alto do que a média. No entanto, mesmo em áreas fora do resort, o preço médio usual para água engarrafada ainda é muito alto. Talvez 7 ou 8 dólares por galão. Além disso, quase todo americano que compra água engarrafada compra bastante. Eu realmente quero dizer muito. Vamos encarar. Você precisa de água todos os dias. E se você se exercita, precisa ainda mais do que as outras pessoas. É por isso que muitos americanos preocupados com a saúde gastam mais de $1.600 por ano apenas com água engarrafada. Cara, estabeleceu mais problemas, trouxe mais fatos. E
está... Ó, isso aqui ele está fazendo desde o começo, tá? Educando o leitor para que fique pronto para comprar. Mas agora, vamos... Deixa eu até beber uma água aqui. Mas agora vamos falar sobre algo realmente emocionante. Isso aqui precisa ser destacado. Uso de palavras fortes e bem contextualizadas. Cara, quando eu encho um trecho da minha carta de vendas com fatos, dados, números, eu estou, de certa forma, conversando com o lado mais racional do cérebro do meu leitor. Por conta disso, o Gary Roberts, sabendo disso, né, ele não usou essa palavra aqui, cara, aleatoriamente. Né? Olha, vamos falar sobre algo realmente emocionante. Quando ele fala isso, o subconsciente do cérebro do leitor fala, olha, vamos agora falar de emoção, né? Já que você analisou um monte de números, né? Vamos voltar aqui para a emoção, para você não desconectar, né? E não perder o sentimento por essa carta de vendas. Você vê como é que o cara era realmente genial. Imagine que você vai a uma loja e compra uma garrafa de Avian, Perrier, Aurorhard ou qualquer outra marca de água engarrafada. Aí você bebe a água daquela garrafa, mas ao invés de jogar a garrafa fora e ir ao mercado comprar outra, você enche aquela garrafa vazia com água da torneira, ou de um lago, ou de um rio, ou mesmo de uma piscina pública. Em seguida, você coloca a tampa de volta na garrafa, e mesmo com essa tampa tem um filtro e como essa tampa tem um filtro incrivelmente eficaz no fundo, a água que agora sai da garrafa será igual a, ou melhor, em sabor e pureza, do que a água que você comprou originalmente. Sabe o que é isso aqui que ele está fazendo? Vendendo o produto dentro da narrativa. Cara, ele não está falando, agora chegou a hora de eu te mostrar o produto que você vai comprar, né? O produto é o melhor do mercado, tem isso, isso e isso, né? Igual eu usaria num copy de oferta, por exemplo. Cara, ele está vendendo um produto dentro da história, tá? Vendendo o produto dentro da narrativa, de maneira sutil. E, deixa eu colocar aqui, de maneira sutil, vendendo o produto dentro da narrativa de maneira sutil. Me fugiu a palavra aqui, vamos deixar aqui, qualquer coisa eu volto. Só que você não precisava comprar de novo, o que significa que em vez de pagar $7 ou $8 por galão por água engarrafada, que não é garantido que seja pura, você acaba recebendo água que é garantidamente pura por meros centavos por galão. Cara, isso aqui, técnica do contraste. Quem já leu meu livro e assistiu a aula sobre isso, técnica do contraste. Olha, em vez de você pagar $7 ou $8 por galão por água engarrafada, e que não é, né, garantidamente pura, você agora vai pagar por meros centavos por galão numa água garantidamente pura. Contraste, né? Além disso, você não precisa voltar correndo para a loja. Aqui, o que ele está fazendo? Reduzindo o trabalho do lead. Ou seja, facilitando a vida do cliente. Além disso, você não precisa voltar correndo para a loja sempre que precisar de mais água. Além disso, você pode levar sua garrafa com sua nova tampa de filtro mágico da Aeroespacial para qualquer lugar que você for, até mesmo para o México, para que você sempre tenha o suprimento infinito da água mais pura que você pode beber. Parece um sonho, não é? Bem, por causa do que Carl Palmer desenvolveu para a Seychelles Technologies, agora é um sonho que se tornou realidade. Vocês reparam? Até para o México? Olha que informação específica. Sabe por quê? Porque na época, grande parte do México, né, não tinha uma pureza de água. Tá? Eu vi essa informação em algum lugar quando eu estudei essa carta. E aí, cara, você pensa no americano, né? De repente o cara falando, né? Eu tenho que ir pro México, beber a água dos mexicanos lá. Olha só que interessante, cara. O cara coloca uma informação, né, bastante específica aqui, até mesmo para o México.
né? Vamos seguir. Veja, Cal é o inventor do sistema de filtragem de água por osmose reversa que ele vendeu para a Coca-Cola, MF Shackler. Olha só, cara, depois de um tempão sem citar o Cal estava ancorado, estava guardado uma caixinha na cabeça do leitor. E só agora que ele volta com o Cal aqui, o inventor. O cara que estava lá tendo a ideia enquanto estava cavalgando, né? Ó, mas isso é o que Cal inventou 27 anos atrás. Ainda é um sistema de filtragem de água muito eficaz e ainda é amplamente utilizado. No entanto, o sistema de filtragem de água que Cal agora inventou exclusivamente para a Seychelles Technology está anos bissextos à frente de qualquer outro sistema no mercado, incluindo aquele que ele inventou pessoalmente há 27 anos. Cara, isso aqui é gatilho da novidade e também da exclusividade. Sem falar que, olha, estou te dando algo exclusivo, né? E sem falar também diretamente, estou te dando algo novo, ele está dizendo isso aqui, nesse trecho. Uma das razões pelas quais Cal conseguiu criar esse novo filtro incrível é que ele possui os direitos de distribuição mundial de algo chamado mídia absorvente, que parece, é muito provável que seja a melhor filtragem de água material neste planeta. Uma das razões é que ele tem um tamanho de poro de apenas 2 microns. Muitos filtros de água têm um tamanho do poro de 50 a 100 microns. Ou seja, contraste novamente. O que significa que uma porcentagem muito maior de bandidos, né, os caras maus lá, tóxicos, não consegue passar o filtro. Além disso, este material é tão fino que, se você desvendasse a quantidade comprimida neste filtro minúsculo, novo e super eficaz, cobriria uma área de superfície de 15 mil pés quadrados. Cara, sempre específico, né? Este filtro também tem propriedades iônicas. Olha, continua vendendo produto. Vendendo produto dentro da história. Ele tem a capacidade de se ligar quimicamente a compostos orgânicos voláteis frequentemente encontrados em águas poluídas. Em outras palavras, ele apenas os alcança e os agarra. Eles são outra raça de vilões tóxicos nojentos e os mantém na superfície do filtro. O resultado final, a água que passa por este filtro é igual ou até melhor do que a água encontrada em qualquer garrafa engarrafada que você possa comprar em qualquer lugar do mundo. Cara, amarração com água engarrafada que ele explicou lá atrás, né, em qualquer lugar do mundo, etc. Né? Ou seja, olha, o melhor produto do setor que você já viu. O melhor produto que você já viu. Segundo ponto principal, por causa dos materiais exclusivos usados para criar este filtro, ele pode ser miniaturizado para o tamanho de uma noz e ainda purificar a enorme quantidade de águas. Cara, tamanho de uma noz específico. E ainda purificar uma enorme quantidade de água. Portanto, o que a Seychelles Technologies agora tem para comercializar não é água, é uma garrafa de água que purifica a água. O que não é esse produto? Lembra da objeção? O que esse produto não é? Gary Robert responde isso aqui genialmente. É de plástico, né? O que é esse produto? É de plástico. Característica, olha. Característica. Na verdade, eu vou destacar aqui, porque a próxima linha também. Ó. É de plástico, quase do mesmo tamanho de uma garrafa de Avian, Perrier, Arrowhead ou o que você quiser. Característica. Mas a diferença é, a tampa que vai na garrafa tem um dispositivo de microfiltração iônica incrível. É um grande segredo comercial preso na parte inferior dela. Aqui vai ficar claro para vocês aquilo que eu sempre falo. Característica seguida de benefício. Olha, a garrafa é de plástico, quase do tamanho de uma garrafa de Avian, Perrier ou Arrowhead, né?
Mas a diferença é, ó, o benefício, a tampa que vai na garrafa tem um dispositivo de microfiltração iônica incrível. Se a gente pegar lá aquele meu modelozinho de estudar o produto, em que você coloca numa coluna característica e no outro benefício, né, dá a impressão que ele fala assim, olha, o que é esse produto? Né? É uma garrafa de plástico, né, quase do tamanho de uma garrafa de Avian, característica, aí vem um benefício. A tampa que vai na garrafa tem um dispositivo de microfiltração iônica incrível, né? Ó, e um pequeno canudo de plástico subindo pela parte superior da tampa, mais uma vez característica. Enche a garrafa com água de quase qualquer fonte, enrosca a tampa, pintando mais uma vez uma cena. Pintando uma cena. Enche a garrafa com água de qualquer fonte, enrosca a tampa e então pode beber pelo canudo. E beba água potável de qualquer local do planeta. Esta garrafa de água da Aeroespacial é vendida por R$ 29,95 e vai purificar muita água. Cara, deu o preço do produto também contextualizado, né? Enfim, dentro da narrativa. Olha, você pode carregar mais de 1000 vezes. Para obter a mesma quantidade de água pura, presumindo que seja pura, comprando água engarrafada, você teria que gastar aproximadamente $1.700. Além disso, você teria que voltar à loja indefinidamente. Esta invenção salva vidas. Ele tem o potencial de erradicar uma porcentagem significativa dos problemas de saúde humana. Agora está sendo introduzido em caráter de emergência no México. Olha, de novo, Argentina, China, Malásia, Coreia, Índia e 11 outros países. Todos os países de terceiro mundo. A China eu não lembro se era, né? Mas enfim. Olha, e algumas pesquisas de mercado muito privadas indicam que em 1998 este produto é literalmente, né? Essa tradução aqui está esquisita. Este produto está literalmente indo para inundar o mercado dos Estados Unidos. Está literalmente, vamos botar assim, inundando, depois eu vou ter que conferir essa tradução aqui. O mercado dos Estados Unidos. Aí ele volta para o Carl Palmer, né? Aqui é o final da carta, gente, e é onde eu fiquei muito surpreso quando eu li, tá? Eu vim lendo, quando eu cheguei no final, eu falei, cara, que genial. Carl Palmer é extremamente apaixonado por esta invenção, porque, como afirmado anteriormente, ela pode salvar vidas e prevenir uma enorme quantidade de miséria humana. É por isso que ele escolheu trabalhar exclusivamente com a Seychelles Technologies, que, por sua vez, concordou em não se envolver com nenhum outro projeto. Então, eles podem se... Olha, exclusivamente, gatilho da exclusividade. Exclusividade. Vou botar aqui. Exclusividade. Concordou, eles podem se concentrar 100% na produção e comercialização deste item. A Seychelles Technologies, localizada na 1920 Main Street, Suite 1020, Irvine, Califórnia, tem um enorme potencial de crescimento. Cara, endereço da empresa, tá? Isso aqui é um detalhe importante que a gente vai comentar aqui depois. Eles estão apaixonadamente comprometidos em produzir e comercializar a incrível nova invenção de Carl Palmer tão rápido quanto o seu financiamento permitir que eles se expandam. Aqui está a sacada da carta. Se desejar obter mais informações, aí vem o CTA, né? Sobre esta empresa empolgante, fique à vontade para ligar e deixar seu nome e endereço com uma das secretárias da Seychelles Technologies. CTA possível. Porque, daqui a pouco eu vou explicar essas questões aqui. Ao fazer isso, você receberá imediatamente e gratuitamente uma fita de vídeo que mostra Carl Palmer explicando sua invenção e outro homem, do Sim Berwick, CEO da Seychelles Technologies, dando uma visão geral da empresa e seus planos de expansão. Aqui está o número, aí coloca o número, né? Para a pessoa fazer o CTA. Por que aqui está a grande sacada dessa carta? Esta carta de vendas foi publicada numa revista especializada em investimentos. Quem estava lendo essa carta aqui, do começo ao fim, são potenciais investidores que compravam essas revistas para descobrir quais eram os produtos, né, ou empresas e etc., com maior potencial daquele momento para que eles pudessem investir o dinheiro deles. Tá? Então, cara, quando eu li isso aqui, eu tive aquela sacada. Falei, cacete, eu creio que o cara ia vender a garrafa no final. Olha, para você encomendar sua garrafa, não. Ele contou toda essa história para convencer investidores a investirem nessa empresa.
Cara, eu achei isso aqui de uma sacada, sabe, que eu tive uma das melhores aulas de copy que eu já tive na minha vida ao ler essa carta de vendas, tá? E um detalhe importante, porque eu, cara, cacei dentro do site do Gary Halbert todas as informações possíveis sobre essa carta. E ele cita, cara, que essa carta aqui, porque eu não sei como isso funciona, porque eu entendo pouco de investimento, tá? Mas quando você você abre o capital de uma empresa para que outros possam investir, né, comprar parte das ações, etc., existe um período que eles chamam de período de silêncio. No caso aqui, o Gary Halbert explicou que a empresa teve que ficar 45 dias em silêncio, né? Não podia divulgar essa abertura de capital, né? Quem entender de capital aí deve explicar aí se quiser. E aí, o que ele, né, fez? Na verdade, ele foi chamado pelo dono da empresa por indicação de um amigo dele, né, um amigo do Gary Halbert, falou, cara, tem uma empresa, um tal de Carl Palmer, que é um cientista, e ele agora está vendendo uma nova invenção, etc. E aí o CEO da empresa chamou o Gary Halbert para conversar, para fazer o lançamento desse produto. E aí eles tiveram a ideia de publicar essa história aqui, né? No caso o Gary Halbert, nessa revista, antes que a empresa já pudesse pudesse divulgar o capital. Por quê? Eles venderam de maneira sutil. Né? Eles não disseram, olha, você vai se tornar investidor. Por isso que o CTA não é tão explícito. Olha, torne-se investidor dessa empresa agora. Não, se você quiser saber mais, né? Ou seja, se o cara estiver ligando, olha, não estamos podendo agora receber novos investidores, mas a gente vai anotar seu nome e você vai ter exclusividade quando o produto puder ser, enfim, puder ter, né, os investimentos, receber os investimentos. Então, eles fizeram uma espécie de antecipação e o Gary Halbert disse que esse anúncio foi divulgado 2 vezes nessa revista e, cara, conseguiu aí muitos investidores para essa empresa, tudo por conta, cara, dessa carta genial, né, que ele escreveu, contando toda essa história do produto e etc., dando todos os fatos e educando a pessoa para poder investir. Né? Então, assim, cara, essa é uma carta que eu gosto muito. Para mim, ela é uma das mais geniais que eu já li na minha vida. E que, inclusive, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem 2 conteúdos no site do Gary Halbert. Eu vou mandar o link depois, se vocês quiserem ler. Uma delas, o Gary Halbert dá essa carta de vendas. E aí ele faz um desafio, né, para o pessoal que era assinante da newsletter dele. Ele fala assim, olha, eu publiquei essa carta e eu quero que vocês me enviem um e-mail analisando essa carta e dizendo se ela é boa ou ruim, o que vocês acham dela. Né? E aí o pessoal mandou. E aí na semana seguinte ele fez uma publicação na newsletter dizendo que todo mundo que mandou, né, ele falou que tirando meia dúzia de alunos dele, do pessoal que já estava mais ligado, todo mundo mandou falando bosta da carta. Ninguém conseguiu captar a mensagem da carta e do porquê que ela era genial, né? E aí ele até chama seus merdinhas. O Gary Halbert ele era bem desbocado, né? Era um cara bem, enfim, bem arrogante, né? Com relação a copy. E aí ele chama, né, seus merdinhas, vocês não descobriram o que era, etc. E aí ele fala que aí na outra semana, né? Ele escreve o motivo dessa carta ser uma das mais geniais que ele já escreveu e do que tem envolvido. E aí ele até usa uma analogia, que é uma analogia forte, né? Vou só citar para vocês aqui, depois vocês vejam lá a explicação. Mas ele conta o seguinte, que ele faz a seguinte analogia, você vai para uma balada e você observa lá uma mulher bonita sozinha e vários caras, né, chegando nela, todos eles tomando um fora. Né? Tem caras que ficam ali 10, 15 minutos, todos eles levam fora, ninguém sai com a menina. Mas de repente chega um cara, só cochicha algo, né, no ouvido dela, e aí imediatamente ela levanta e sai com o cara. E aí ele cita, esse cara sabia qual era o desejo oculto dessa mulher. Né? E aí, no caso, ele usa a analogia da droga. Né? O cara tinha um pacotinho de droga, né, de haxixe, sei lá, e falou para a mulher, vamos ficar doidão junto. E aí os dois saem juntos. Uma analogia bem esdrúxula, né? Mas ele fala, todo mundo tem um desejo oculto. Né? Quando você descobre esse desejo oculto, você consegue vender. No caso aqui, ele fala que os investidores, ele estudou essa galera, tinha um desejo oculto por algo novo e algo com potencial milionário. Né? Então, ele conseguiu
trabalhar a psicologia desses caras, contando toda essa história, né? Fazendo toda essa narrativa para fazer com que eles se tornassem investidores. Depois eu vou pegar os números dessa carta para vocês, para mandar lá, que eu esqueci de colocar aqui. Mas, enfim, essa era a análise que eu tinha para trazer para vocês, e eu particularmente acho essa carta de Vênus uma obra de arte, né? O Brandon está falando, como chegar a esse desejo oculto? Como descobrir isso? Cara, pesquisa e muita experiência. Conhecer sobre a psicologia humana, tá? Isso não é uma coisa, gente, que a gente aprende de uma hora para outra, né? Queria eu falar para você, olha, tem a fórmula mágica, sigam isso aqui, que vocês já vão se tornar aí especialistas em comportamento humano, mas não, só a experiência, né, é que traz isso para a gente. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais fácil a gente vai chegar a esses desejos ocultos. Deixa eu ver aqui o resto das perguntas, vamos lá. A Ana Cléia estava falando, eu estava questionando o porquê do começo ele falar para ricos e vender uma garrafa com um valor que poderia abranger todas as classes. Agora está mais que explicado. Genial, né? A Vera está falando, caraca, achei que fosse vender o filtro por osmose reversa. Exatamente. Não vendeu. O Brandon. Ai, ai, o cara muito gênio, né? Que aula, que carta de Vênus a Helena está falando. A Ana Cléia, tá brincando? Vamos lá, tá vendendo ação da empresa. Quem que botou isso aqui? Renato Medeiros? Não, foi Rodrigo, né? Já pegou ali a sacada. Mídia absorvente, mecanismo único, isso aí. A Ana Cléia está falando, todas as colocações têm um porquê, nada é aleatório, ao contrário, tudo é muito bem pensado e pesquisado para atingir o objetivo. Que aula, sem sombra de dúvidas, não verei copo com os mesmos olhos, que aula rica, que conteúdo. Inclusive, Ana Cléia, o Gary Rabbit, ele era genial nesse aspecto também. No meu livro eu cito, né, que eu li um cara falando sobre isso, não lembro o nome, dizendo que o Gary Halbert ele preparava as cartas de vendas dele como se estivesse fazendo um lançamento da NASA. Tudo era devidamente colocado no lugar, né, para que funcionasse bem. Então, o cara era realmente perfeccionista, né, de uma forma que, enfim, poucos foram, né? Ou seja, até a pior água o negócio funciona. Exatamente. Até eu, cara, esse filtro. A Rick Chester vai à loucura, o Pedro Martins está falando. Ele vai fazendo coragem com esse valor gasto aí. Esses desvios do assunto não podem causar a desistência da leitura? Olha, eu ia falar sobre isso. Hoje a gente tem um desafio maior por conta do excesso de informação. Né? Nesse caso aqui, são investidores, são pessoas que, né, gostavam de ler, investidores, os grandes investidores, são caras que leem muito. A gente tem aí o caso do Warren Buffett, né, que diz que, cara, os resultados que ele consegue, né, e ele já foi o homem mais rico do mundo, só são possíveis porque ele lê toneladas de páginas todos os dias para descobrir aí, enfim, né, as inclinações do mercado e etc., né? O Brandon está falando, quanto tempo deve ter levado para escrever uma carta dessas por causa da pesquisa? Cara, eu acredito que bastante tempo aí, né? Talvez, sei lá, até meses, né? Renato está falando, o cara é um monstro, deixa sem escolhas, a não ser comprar o que estou vendendo, gênio, exatamente. 2,5 litros de água, o Brandon falou. Cara, que copy, são tantos elementos bem amarrados que essa copy está numa obra de arte. Fiz uma copy e nem sabia que ele usava essa técnica. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo aqui, que tem bastante mensagem. Tem emoção de ganância, o cara ficou rico em menos de 3 anos. Exatamente. Já começa falando isso, né? Agora eu tô começando a entender o porquê de você falar tanto pra gente ler, reler e escrever as cartas de vendas. Exatamente. Cara, você quer se tornar especialista em copy, faça isso, que eu fiz aqui ao vivo com vocês. Tá? Sempre que possível, frequentemente, que isso aqui vai botar vocês em outro nível. Já vou falar para as pessoas não abrirem meus stories. Aí, ó, a Ana Cléia já pegou a dica, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui as mensagens finais. Parabéns. O Beverly tá falando, hoje fechei meu segundo contrato de copy. Caraca, o cara tá monstro, mano. Parabéns, Beverly. Inclusive, eu lembrei de você na parte que ele fala do cavalo ali, que o Beverly, ele cavalga, cara. O cara cuida de cavalo, mano. Fazendeiro. Né? Copywriter fazendeiro. Vai ser o Dan Kennedy do Brasil aí, ó. Parabéns, Beverly, cara. Muito sucesso para você. Bom, gente, essa foi a minha análise, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou disponibilizar essa carta para vocês. E mais 10 cartas do Gary Halbert, por enquanto, né? Depois eu dou mais,
para vocês estudarem aí, ou seja, né, o Swipefy de vocês vai ficar grandão, bonzão, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem feedback. Inclusive, eu quero agradecer. Hoje a gente tem um convidado, Dimas, né? Meu amigo Dimas, convidei ele para participar dessa aula. O Pedro não é convidado porque o Pedro é aluno já. E o Carlos está aí também, ô Dimas? Acho que sim, né? Você falou que ia chamar ele. Enfim, quero agradecer a vocês também. O Carlos está sim, mestre. O Carlos está Show, aí. Eu show de tinha bola. visto ele. Agradecer o Carlos também aí, né? Esses dois convidados. Ele respondeu que sim. Show de bola. Espero que você tenha gostado também, Carlos. E, gente, é isso. Grande aula, mestre. Grande aula. Muito obrigado, viu? Show de bola, cara. Fico feliz aí. Beverly tá falando, falta agora somente fazer a prova de certificado de cópia. Vamos fazer, hein, gente? Vamos tirar esse certificado aí. Galera, deixa eu só fazer um aviso final antes da gente tirar o nosso print. Eu estou preparando com a minha equipe, né? Eu mandei mensagem para o Renato e para o Anderson hoje. A Mari ainda vou conversar com ela, mas na verdade sexta-feira a gente vai fazer uma reunião. Eu vou fazer um lance bem doido, bem insano. Vou abrir um loop aqui com vocês, né? Em agosto, durante todo o mês de agosto. E, cara, eu quero convidar vocês a estarem nesse lance comigo, né? Eu não vou abrir detalhes agora, vocês vão ficar curiosos, né? Mas talvez no sábado aí ou no domingo eu avise vocês. E, cara, a gente vai fazer um lance bem legal que vai fazer aí um terremoto no mercado. Então, vocês fiquem atentos e aproveitem essa onda, né? Para que a gente estabeleça aquele ditado, né? Que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Como a gente está dentro de uma comunidade que é nossa, não é minha, é nossa, eu acredito que vocês podem se beneficiar bastante disso e aprender também com o que eu vou fazer. Então, se preparem aí, né? Eu vou deixar a pulga atrás da orelha e em breve eu falo. Beleza? Vamos tirar o nosso print? Quem quiser abrir a câmera aí. Né? Que isso, Renato? Tá de monge hoje? Tá frio aí, mano? Vamos lá? Lembrando, são duas telas, tá? Aí eu vou tirar um print, depois tiro o outro e jogo lá no grupo. Vamos lá, 3, 2, 1. Tirei o primeiro, deixa eu jogar aqui. Agora vamos lá para a segunda telinha. 3, 2, 1. Tirei, vou jogar. Gente, muito obrigado. Beijo no coração de vocês e até o próximo encontro. Valeu!